Ele fala e esclarece. Quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Olá, querido catequista do Estado de São Paulo, sou o Padre Erickson e integro a Comissão Pastoral para Animação Bíblico-Catequética aqui no Regional Sul 1, representando a sub-região de Sorocaba, compostas pela Diocese de Jundiaí, Registro, Itapetininga, Itapeva e pela Arquidiocese de Sorocaba. Ficamos responsáveis de apresentar alguns números do Diretório para Catequese. No vídeo de hoje você vai saber um pouquinho mais sobre o espaço, sobre a linguagem da fé e sobre a memória. Contamos esse vídeo com a ajuda do professor Railson. Então pegue o seu diretório, pegue o seu marca-texto e bons estudos. Olá, queridos amigos catequistas do Regional Sul da CNBB. Eu sou Railson Araújo, da Diocese de Campo Limpo, e tenho colaborado nos últimos anos com a formação dos catequistas de nossa região e também contribuído com a formação dos catequistas da Diocese de Jundiaí. Através desse vídeo, quero bater um papo com vocês a respeito do novo diretório para a catequese, em especial sobre o capítulo 7 da segunda parte, quando o texto nos fala sobre a metodologia da catequese. Então fica o convite para que você fique até o final deste vídeo, para que a gente possa abordar 3 itens aqui que estão presentes nesse capítulo 7. Vamos juntos? Quero começar então falando com vocês a respeito da memória que está presente entre os parágrafos 201 e 203 do texto diretório para a catequese. Antes de falarmos propriamente do texto, quero que você faça um pequeno exercício de memória. Certamente você se recorda de um momento, de situações no qual você recebeu amigos, parentes, familiares na sua casa ou participou de algum encontro familiar entre as pessoas que estudaram com vocês, alguma coisa do tipo, e vocês começaram a relembrar histórias, né? Aquelas histórias mexeram com os seus sentimentos, você gargalhou, você abriu um longo sorriso, talvez você lembrou de situações que te machucaram um pouco, enfim, você fez esse exercício de memória. Fato é que todas essas situações que você se recordou naquele momento e que você com frequência se recorda quando conversa com algumas pessoas, elas contribuíram de uma forma ou de outra para a pessoa que você se tornou hoje, não é verdade? Ou seja, nossas experiências, elas deixam marcas positivas, negativas, enfim, elas nos formam e enchem a nossa vida de sabor, de sentido. Assim também na caminhada do cristão. Nós fazemos a nossa experiência com este mistério de Deus que vem até nós, que se revela até nós. Com frequência, então, nós fazemos memória das nossas experiências, do nosso cotidiano, da nossa vida, e também fazemos memória da nossa experiência como cristãos. E não só o momento no qual Deus entrou e começou a fazer sentido para a nossa vida, não é? Mas também fazemos memória da história da salvação. É isso que nós fazemos a cada domingo, todas as vezes que nós abrimos o texto das Sagradas Escrituras ou recitamos a oração como o credo. Estamos fazendo memória da história salvífica. E este é um elemento que faz parte da catequese, ou melhor, faz parte da história do povo de Deus. Israel fazia o exercício de memória, Deuteronômio 6,5. Lembra, Israel, teu Deus é um só. Lembra, faz memória. E Nossa Senhora, agora no Novo Testamento, e ela guardava todas essas coisas em seu coração. Faz memória, não é? Então, fazer memória é algo que acompanha todos aqueles que fizeram a experiência com Deus. Foi esse exercício de memória que fez com que a fé destes ganhasse sentido, tivesse sabor, não é? Assim também é a nossa missão, o nosso desafio como catequistas. Precisamos então fazermos esse exercício de memória e deixar com que nossos catequizandos, eles não simplesmente se recordem de uma história ou de outra, mas que façam essa experiência, que eles possam ser jogados dentro do texto, daquele momento, daquela celebração,
não apenas saibam recitar o credo, não apenas saibam contar as histórias bíblicas, mas que de fato aquelas histórias possam fazer sentido, porque de fato eles foram alcançados por elas. Então, que os nossos catequizandos, ao se depararem com a cruz, com o crucificado, com a imagem de Nossa Senhora, não simplesmente falem que ali se encontra uma imagem religiosa, mas que a memória deles possa recordar o elemento salvífico que aquela imagem quer retratar. A cruz é a minha redenção, a cruz é a minha salvação, a cruz é o resgate do Filho de Deus por mim. Então este é o elemento da memória. Vamos para um outro ponto, que é o elemento, está bem na sequência ali dos parágrafos, que é a linguagem da fé e das culturas. Então, nós temos dois conjuntos aqui de parágrafos que eu gostaria que você pegasse mais tarde e fizesse a leitura no Diretório para a Catequese. Primeiro, entre os parágrafos 204 e 217, e depois entre os parágrafos 359 até o parágrafo 372, tá? Quando nós falamos de linguagem, esse é um grande desafio para todos os evangelizadores de todas as épocas, né? O cristianismo, ele sempre precisou fazer esse exercício, né, de amadurecer a sua linguagem, vamos dizer assim, conforme ele ia avançando, conforme os apóstolos iam obedecendo aquilo que Nosso Senhor nos ensinou lá no final do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, né? Ide por todas as nações, ensinando e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos avançaram, os apóstolos foram diante das nações. E a gente se recorda, por exemplo, o apóstolo Paulo, pregando ali para os gregos, e aquela cena icônica de Paulo no Areópago de Atenas, né? Vou anunciar sobre esse Deus desconhecido. Essa é uma forma de cuidar da linguagem, porque os gregos tinham ali os seus deuses pagãos, é verdade, mas Paulo se utilizou daquele elemento, daquele altar dedicado a um Deus desconhecido e adaptou a sua linguagem para pregar então para aquele povo, para aquela cultura. Nós também hoje, em 2021, continuamos de certa forma adaptando a nossa linguagem de acordo com as culturas que nós vamos nos deparando e que nós somos chamados então a anunciarmos o Evangelho. Quando nós falamos de cultura, talvez num primeiro momento você possa pensar assim, mas isso aí é para quem vai evangelizar em outra nação, em outro país, em outro continente. Não, é que você se engana. Quando nós falamos de linguagem, nós estamos falando do hoje, do agora, estamos falando do Brasil, estamos falando do nosso estado de São Paulo, estamos falando da nossa região. Por quê? Porque certamente nós observamos a cultura, a nossa sociedade, e nós não precisamos fazer um esforço, né, para percebermos que as gerações elas estão passando por mudanças muito rápidas, não é? Aquilo que demorava talvez décadas, né? Uma mudança de mentalidade que demoraria décadas, hoje se muda em questão de anos ou até mesmo em questão de meses. Uma música que simplesmente estoura, faz sucesso e daqui a pouco ela é completamente esquecida, um aplicativo, uma rede social, um assunto do momento que simplesmente ele explode, ele bomba e daqui a pouco ninguém vê mais, né? Estou falando sobre isso para ilustrar sobre como a nossa geração tem sido uma geração cada vez mais rápida, né, em suas mudanças. E é por isso que nós, como evangelizadores, precisamos estar sempre atentos. Que fique bem claro aqui, não se muda o conteúdo que vai ser anunciado. O evangelho é o mesmo. O conteúdo do evangelho, esse conteúdo bimilenar, que traz frutos desde lá do primeiro século até hoje. Não se muda o conteúdo, não se modifica o conteúdo, mas a forma que nós estamos anunciando, como o comunicador age, né? O Papa Francisco nos alertou sobre isso lá na sua exortação Evangelii Gaudium, né? O problema não está na mensagem, às vezes está no comunicador, ou na forma que o comunicador está se expressando. Então, trazendo para a nossa reflexão aqui, nós catequistas, como que nós
realizamos então essa missão? Como que nós fazemos esse anúncio? O grande problema aqui é se nós nos tornarmos reféns de uma fórmula, sabe? A mesma prática. Então, porque eu fui catequizado da forma XYZ, eu preciso repetir a mesma fórmula. Ou em 2015 e em 2016, eu conduzi a catequese dessa forma e deu super certo. Será que em 2021 eu vou manter da mesma forma? Bom, pois é, o período é curto, mas entre 2016, 2017 para 2021, o mundo foi acometido por uma pandemia jamais vista nos últimos 100 anos, muitas coisas mudaram, a forma de se relacionar com as pessoas do trabalho, o próprio trabalho, até mesmo a forma da gente realizar as nossas tarefas de evangelização passaram por algumas mudanças. Então, como que nós vamos ler esse sinal do hoje da cultura e como que nós fazemos então essa adaptação da linguagem? Daqui nós pegamos um gancho para falarmos sobre catequese digital, né? E aqui tem um detalhe muito importante. A catequese digital, ela não é simplesmente o conteúdo catequético através da tela. É isso que às vezes nós, como catequistas, acabamos derrapando um pouquinho ou batendo cabeça, porque muitos de nós acabamos entendendo que a partir do momento que determinada situação, reunião, encontro, ele vai agora para uma plataforma online, ao vivo, é simplesmente a transmissão do conteúdo e eu estou gravando, não é? E aí que a gente se engana muitas vezes. Não só para catequese, as escolas, a própria forma de transmissão de conteúdo, seja através das redes sociais ou através de atividades mais dinâmicas, como a própria live, todas elas passaram então por esse processo aí de readaptação. Eles entenderam que não era simplesmente passar aquele conteúdo que seria dado de modo presencial agora através do conteúdo online. Não, não é isso. E às vezes esse é o grande erro nosso como catequistas, porque achamos que é simplesmente a transmissão do mesmo conteúdo que nós daríamos ali no encontro da catequese, só que agora através da tela. Não, a tela exige um pouco mais de todos nós, dos nossos catequizandos e também de nós catequistas que estamos do outro lado da tela, não é? Então, os meios, né, de comunicação, as redes sociais e tal, etc., elas chegaram para ficar. Né? A gente se recorda palavras do querido São João Paulo II, ele usava essa expressão, ele falava que os meios de comunicação são os novos areópagos que a igreja precisava então atuar, invadir, ocupar e anunciar o evangelho ali também naquele lugar. As redes sociais também se transformam nestes areópagos, no qual nós, como igreja, também precisamos ocupar. É claro que a gente precisa tomar o grande cuidado aqui também. Não é simplesmente ocupar, não é simplesmente anunciar o conteúdo ali, mas também perceber qual é o mecanismo daquelas redes sociais. Perceber qual é o mecanismo, então, deste mundo digital. Do contrário, a gente acaba falando sozinho. Fala, mas não tem público, né? Ou a gente comunica uma mensagem que é muito boa, e claro que é, porque é o Evangelho de Jesus, mas ela pode surtir pouco efeito, porque a gente não consegue chamar a atenção, né? Podemos dizer assim. E aqui um outro detalhe é o seguinte, nós estamos num tempo que a todo momento nós estamos aqui, conectados, estamos hiperconectados, né? E é claro que a gente precisa ter paciência com aqueles que não nasceram nessa geração, vamos dizer assim. Muitos de nós catequistas nascemos num período no qual nós estamos adentrando aí na era do digital. Outros catequistas nasceram bem antes, né? Não nasceram nesse período da era digital. E os catequizandos já nasceram dentro desse período. Então, eles estão muito acostumados com telas, toques e outras coisas assim, né? Então, a gente precisa equilibrar aí esse encontro de gerações. Então, o catequista que deu alguns passos na era digital,
que ele possa ajudar aquele que não nasceu nesse período e entende a era digital como um bicho de 7 cabeças, não é? E que nós também tenhamos essa paciência com os nossos catequizandos, que com frequência irão perguntar para a gente nos próximos meses e talvez nos próximos anos, mas isso não pode ser online, isso não pode ser disponibilizado, isso não pode ser jogado na nuvem. Essa é uma tendência, ou melhor, isso já é uma realidade, né? Outra observação aqui que é importante ser feita é que as redes sociais e a relação com o mundo digital, elas precisam também serem abordadas dentro das nossas catequeses. Entenda bem o que eu vou dizer. Não é simplesmente utilizar, mas falar sobre. Por quê? O mundo digital nos conecta com pessoas que estão distantes e, infelizmente, muitas vezes nos distanciam das pessoas que estão perto. Não é verdade? Então, isso é tema para ser abordado também nos nossos encontros de catequese. As redes sociais, elas também podem gerar essa falsa sensação de um mundo que pode ser alcançável e às vezes não é. A inveja, a competição, enfim, um profundo esvaziamento de si, falta de identidade, individualismo, enfim, várias questões, né, que podem ser abordadas em relação ao tema jovens e redes sociais, ou não só os jovens, né, as pessoas em geral, e as suas relações com as redes sociais. Então nós também precisamos abordar sobre isso dentro da nossa catequese. Mais uma vez lembrando, a catequese digital não é simplesmente a transmissão de conteúdo através das telas. Então nós temos que ter sempre esse cuidado, porque o nosso encontro através da tela, ela não supre o grande encontro que o cristianismo tende a provocar em nós, que Cristo nos chamou. O encontro real, o encontro pessoal, o encontro vivo com as pessoas e com a pessoa de Jesus. Não é? Então, o cristianismo, ele tem força porque ele é essa religião do toque. O toque da mulher hemorroísa, o toque de Tomé, o toque da família de Lázaro, o toque do leproso, o toque em Bartimeu. O cristianismo, ele é marcado pelo toque. Jesus nos alcança, Jesus nos toca, e este toque vem através da nossa comunidade cristã. É preciso, então, tocar as pessoas e deixar, então, que nós também sejamos tocados por elas, não é? Então, que possamos ocupar este espaço, né? Estes espaços aí digitais, sem dúvida, mas sem esquecer do valor, né? E do quão imprescindível é o toque, o encontro. Então, que sejamos catequistas digitais, catequistas 3.0, 4.0, atualizadíssimos, sem dúvida, mas que nunca esqueçamos de abordar e de falarmos então da importância do toque, do encontro, de nos reunirmos diante da mesa, não é? Ao redor da mesa, de celebrarmos, de partirmos o pão juntos, tá bom? Para finalizar, o espaço está lá entre os parágrafos 221 e 223 do diretório. Nós caminhamos aí com a graça de Deus, né? Vemos o avanço da vacinação, uma queda no número de óbitos e de casos, né? Então nós temos essa expectativa para que quanto antes muitas atividades presenciais possam ser retomadas, né, em nossas dioceses, em nossas regiões aí, Brasil afora, né? E é por isso que é importante nós falarmos do espaço, né? O espaço catequético, ele também é espaço litúrgico, ele também é espaço celebrativo, ele é espaço de evangelização. O grande alerta que o diretório nos faz e que com frequência a gente aborda, né, nos encontros formativos para catequistas é que o nosso espaço não seja simplesmente uma repetição do espaço escolar, né? A catequese, ela não pode se contentar em ser sala de transmissão de conteúdo simplesmente. Não. É o lugar do encontro. É o lugar mistagógico, né? Como recorda Cirilo de Jerusalém. O espaço celebrativo precisa ser esse encontro, precisa ser esse lugar mistagógico para que possa favorecer o encontro mistagógico. É o lugar de oração, é o lugar no qual eu reencontro meus irmãos, é no qual faço o meu encontro com Deus, no qual sou abraçado por Ele, é o lugar que me remete à oração. Por isso que a gente precisa ter
cuidado com o nosso espaço celebrativo. Aqui onde eu gravo o vídeo, né? Eu estou aqui no meu quarto e, de certa forma, eu tento transformar ele em um espaço, entre aspas, celebrativo, um espaço comunicativo. Por isso tem ali a estante com os livros aqui de fundo, aqui um cachecol da Roma para fazer uma lembrança aqui de Vaticano e tal, igreja, etc. É uma forma para que você que me assiste possa ter uma sensação de credibilidade maior, não é? Claro que conforme eu vou falando, é isso que vai te dar a credibilidade ou não, mas quando você bate o olho e este espaço, de certa forma, ele comunica alguma coisa. Ele comunica que um encontro é formativo e tal, alguma coisa, remete à igreja, remete um conteúdo interessante. Então, é mais ou menos isso. Na nossa catequese se repete a mesma coisa. A gente precisa tomar esse cuidado para que os nossos catequizandos, ao chegarem ali, logo de cara, na primeira impressão, percebam que aquele é um lugar de encontro com Deus vivo, encontro com uma palavra que traz vida, que traz esperança, algo que com certeza vai fazer sentido para a vida de cada um deles. Certo? Muito obrigado, você que acompanhou até aqui, e fique atento então aos próximos vídeos que serão publicados por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe. Quando ele fala, me esclarece.